Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. E a mensagem de hoje com respeito ao encantador de serpente. O encantador de serpente. Nós vamos basear esta mensagem na falsidade, na hipocrisia, tá? Baseado nos falsos profetas e assim por diante. Tá? O encantador de serpente é um tremendo de um charlatão, é um tremendo de um enganador. Muito bem. Então, a palavra de Deus, nós vamos ler em Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 11, que diz assim: não adianta nada você saber encantar cobras se deixar que uma delas o morda. Em outra tradução diz assim: se a cobra morder antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá no mais hábil encantador. Muito bem. Então nós vemos a palavra de Deus. Não existe encantamento de cobra, de serpente. Isso aí é coisa para usar para mágico, feiticeiro, algoreiro, esses tipos de situação, de credo, de religião até mesmo, que a pessoa usa esses artifícios de o encantador de serpente. Antes de nós aprofundarmos na palavra de Deus, como funciona o encantamento de uma serpente? Para encantar uma serpente, muito ali no Oriente Médio, eles usam muito esses artifícios. E nós vemos que o encantador de serpente, que tem como profissão, ele pega uma cobra, nágia, naturalmente, e coloca dentro de um cesto. E essa cobra colocada ali, ela fica dias sem comer. Então, o administrador, ou seja, o encantador da serpente, a pessoa que está administrando aquele cenário, ele
deixa o animal dias sem comer. E depois, ele usa uma flauta para tocar. Ele abre o cesto e usa uma flauta para induzir a cobra a sair do cesto, né, acompanhando o movimento que ele faz com a flauta. E onde que está o truque aí, o encantamento? Não existe isso aí. E por que que ele usa uma flauta? Em primeiro lugar, uma cobra não tem ouvido. Uma cobra é surda. Como que ela se vira? Ela se vira por meio térmico, por meio de radiação, por meio de vibração, que ela pega pelo ar. Mas ela não escuta, ela não tem ouvido. Cobra nenhuma no mundo tem ouvido. Tanto é que lá no Jardim do Éden, quem foi hipnotizado foi o casal. Foi a serpente que enganou ele, não eles que enganaram a serpente. Como no caso do encantador de serpente. Porque serpente também não fala com voz humana. A língua dela é bifocal, ela tem duas pontas na língua, e se fosse pelo menos a língua igual do papagaio, até daria para ela falar. Mas ela não tem língua, a língua dela é aquela, tem duas pontas para pegar, sentir o cheiro, sentir para poder caçar através da língua. E aquela serpente lá no Éden, naturalmente, era uma serpente, quer dizer, era o demônio, era Satanás dentro da serpente, usando a serpente para enganar, para hipnotizar aquele casal ali desobediente, que foram avisados que aquilo ia acontecer. Muito bem. E nós vemos, voltando ali para no Oriente Médio, o trabalho daqueles mágicos, né? Supostamente mágicos. Ele, em primeiro lugar, vamos pegar um ponto aí. Se ele fosse mágico de verdade, né, os mágicos, se ele fosse de verdade, que ficam trabalhando nesse sentido, eles deviam fazer a mágica, pegar papel e virar dinheiro, não precisava nem trabalhar. Ele só fazia mágica com os papel, pegava folha de árvore, aí virava tudo em nota de dólar, né? Tudo em $100. Mas ele não consegue fazer isso, porque é truque. Então eles ficam ali ganhando as suas moedinhas, ganhando os seus dinheirinhos, né? Falando que era querendo se mostrar um grande personagem. E nós vemos, se ligar de novo, e nós vemos que essa pessoa, esses encantadores de serpente, esses enganadores, colocam o animal ali dentro do cesto com fome. Eles pegam a flauta. Por que tem que ser uma flauta? Para ele não ter contato com a cobra. Já pensou se ele faz isso com uma gaita? Tem que ter o nariz, o seu rosto bem perto da serpente para tocar a gaita? Não, tem que ser uma flauta para ficar distante e se defender da cobra, porque ela não está hipnotizada. Ela está faminta. Ela está dias sem comer. E do que essa cobra se alimenta?
ela se alimenta de rato, de roedores. E nós vemos que eles passam urina de rato na ponta de sua fralda. E quando a cobra, depois de estar dias sem comer, ela sente, quando abre a tampa do cesto, ela sente o cheiro da urina do rato, que é o seu alimento. E então, porque ela é surda, o encantador fica simulando, tocando aquela flauta, que ela não está escutando nada. Então nós vemos que a cobra não sentir o cheiro da urina do rato, ela começa a procurar, ela começa a subir por causa do movimento da flauta, então ela é atraída e começa a subir. Se ele leva para lá, ela inclina, porque ela fica vendo que o cheiro é de sua comida. Mas a flauta não é um rato, e ela sabe discernir isso, ela fica confusa. Ela vendo que a flauta não é um animal, ela está sendo traída pelo cheiro da urina do rato. Então, conforme ele balança a flauta, ela balança para lá e balança para cá, como se ela estivesse encantada, mas ela não está encantada. Mas olha o que diz a Bíblia aqui. Se uma delas te morder, se uma delas, não adianta saber encantar uma cobra, uma serpente. Se ela te morder, você está complicado. Balaão é um encantador de serpente, falso profeta. O que diz nas Escrituras? Balaão faz o seu encanto. Eu quero destruir Israel. O que foi que ele disse? Números capítulo 23, versículo 23. Pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação. Qualquer outra nação isso vale. Mas contra Israel não vale, porque o Espírito do Senhor Jeová está no meio de Israel. Você acha que Israel ia ficar encantado com macumba de Balaão? Com o encantamento de Balaão contra Israel? Veja o que disse o profeta, falso profeta, encantador de serpente, enganador. E veja o que ele diz, contra Israel não vale encantamento. Números, capítulo 23, versículo 23. Mas aí, nós vamos ver, a Bíblia fala, a Bíblia inteira fala sobre alegoria. A Bíblia inteira fala sobre metáfora. O que é alegoria? Alegoria, olha bem, é uma exposição de um pensamento de forma ilustrada. Então é uma imaginação, é uma posição, uma colocação de um pensamento de forma ilustrada. Então tem outra, é uma imaginação alegoria é uma imaginação que representa uma coisa para dar ideia a outra coisa.
Então ela representa uma coisa para dar ideia de uma outra coisa. Por exemplo, Jesus usa a expressão, diz para aquela raposa, referindo a Herodes. Porque a raposa é um animal esperto. Ela é muito esperta. Quando vai falar de uma pessoa que aquele fulano é uma raposa, ele é esperto. Ele sabe sair de situação difícil. E Jesus usou muita alegoria. Eu sou o pão da vida. Né? Mostrando que o corpo dele era que nem se fosse um pão. O pão que é o pão? Alimenta as outras pessoas. Alimenta os seres humanos. Alimenta as pessoas. Eu sou o caminho. Então veja que ele é o que dá a direção. Eu sou o rio de água viva, não é? Que jorra, é uma fonte para a vida eterna. Então isso aí é uma alegoria. E uma metáfora? Olha, metáfora é uma aplicação de palavra. Você pega a palavra e aplica ela, ou para expressar um sentimento figurado. Então, a gente usa a metáfora para expressar um sentimento figurado, ilustrado. Então, a gente vai expressar, a gente usa uma metáfora. Muito bem. E eu queria ver, como nós estamos falando da serpente, queria mostrar. A Bíblia, ela fala desde Gênesis até Apocalipse por parábolas, alegoria, metáfora, não é? E assim por diante, não é? Com comparações e assim sucessivamente. E nós vemos, louvado seja Deus, que Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele fala ali sobre Mateus capítulo 1 e 2, vamos ver lá, diz assim: Então Jesus falou para a multidão e disse: Os escribas e fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Então, quem é os escribas? Os escribas são os mestres, são os líderes religiosos. Todos os líderes religiosos, eles têm permissão por Deus para explicar a lei de Moisés. Por isso que nós vemos que, como foi usado esse artifício pela Jezabel, ela escreveu uma carta para quem? Para a autoridade de Jezreel. E assim sucessivamente. Os escribas, eles têm autoridades para explicar a lei de Moisés. Então nós vemos lá no livro de 2 Crônica, capítulo 24, versículo 17 a seguir. Foi por isso que depois da morte de Joiada, as altas autoridades
autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele, em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Então, se vejam, as autoridades, depois da morte de Joiada, como eles sabiam que era Joiada, que era o conselheiro do rei Joás, pai de Zacarias, Joiada, sacerdote, era o pai do profeta Zacarias, que morreu apedrejado. Você veja que essas autoridades, eles tinham autoridade para interpretar a lei. Eles foram falar com o rei. E o rei, em segunda crônica, se não me falha a memória, nós vemos que o rei, o avô desse menino aqui, do Joás, foi que voltou lá, não é? Com as idolatrias lá no monte, no morro. E nos dias de Joás, quando Joiada, daquilo saiu tudo de novo. Assim que Joiada morreu, vai lá esses falsos judeus, esses encantadores de serpente, foi lá e encheu a cabeça do rei. Encheu a cabeça do rei. Foi lá e falaram com o rei. No versículo 18 do 2 Crônica 24, 18 diz assim: então, e aí o povo parou de ir ao templo e adorar a Deus. Olha, depois que essas autoridades foram lá falar com o rei, todo Israel, toda Jerusalém pararam de adorar a Deus, pararam de seguir o Senhor dos seus pais, o Deus dos seus pais, e começaram a adorar os postes, aqueles monumentos que eram colocados deuses em cima, aquelas deusas, e estava todo emparramado, aqueles deuses Baal que foram trouxer, que Jezabel trouxe de sua terra, da Fenícias. E vejam, no versículo 19, mas o Senhor mandou os profetas, a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a ele, aos profetas. Mateus capítulo 23, 29 e 30. Ai de vós, escribas e fariseus, pois vós fazeis túmulo bonito para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram de modo justo, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos, louvado seja Deus, não teríamos feito nada do que eles fizeram, matando os profetas. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Provérbio capítulo 26, do 24 ao 26, que diz assim: como verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Olha aí, alegoria. Alegoria. Vou ler de novo. Como um verniz
descobre um pote de barro. As palavras fingidas encobrem um coração mau. Versículo 24. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. Veja o que eles fizeram com Joás. Como eles odiavam a lei de Deus. Esperou o servo de Deus Joiada morrer. E veja o que eles foram falar com ele. E chegaram diante do rei. Eu vou ler de novo. 24:17, segunda crônica. Por isso, depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele, em sinal de respeito, para poder conseguir transgredir a palavra de Deus, para que o rei aprovasse eles levar todos idolatria para Judá, para Jerusalém. E nós vemos, louvado seja Deus, o provérbio. E eles falaram, versículo 25, eles podem falar muito bem, mas não acredito no que eles dizem, porque o seu coração está cheio de ódio. É tudo hipocrisia. Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Veja o que eles falaram. Se nós fôssemos no tempo de Joiada, jamais iríamos matar o profeta. E o que eles fizeram com Jesus? E o que eles fizeram com Isaías? O que eles fizeram com Paulo? O que eles fizeram com os apóstolos? Veja o que Jesus falou para ele. Veja o que Jesus falou para ele. Termine o que os seus pais começaram. Vocês podem terminar o que os seus pais começaram a fazer. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor. Nós vemos, eu queria dar uma passada, louvado seja Deus, no livro de Êxodo, capítulo 4, do capítulo 4, versículo 2. Mas evangelista Eugênio, se a serpente tem todas essas falsidades, essas falcatruas, e o mago lá do Egito, que fez igualzinho Moisés fez, fazendo o seu cajado, sua vara de magia, também virá uma cobra. E dá para ver que é a Bíblia que registra isso. É claro. Mas vamos ver o porquê? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Porque não era uma questão de magia. Era uma questão de definição de um líder religioso. Porque na macumba ali, no Egito, era só esse tipo de coisa que tinha. Algoreiro, feiticeiro, mágico. É só esse tipo de gente que tinha.
Então eu vejo que Deus deu esse poder. É também o único lugar que aparece isso. Que Deus permitiu para mostrar o seu poder. Então nós vemos que no capítulo 4 de Êxodo, versículo 2, então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão, Moisés? Moisés respondeu: é uma vara, é um cajado, Senhor, que eu uso ele para apacentar as ovelhas, para dirigir as ovelhas. E Deus disse: jogue-o no chão, jogue esse cajado no chão, jogue esta vara no chão. Assim que Moisés jogou a vara, o cajado no chão, ela virou uma cobra venenosa. E ele fugia dela. A cobra queria mordê-lo. E ele fugia da cobra, de medo da cobra. Olha, a alegoria de Deus, mostrando um cajado e uma cobra. A mesma cobra que estava ali no Jardim do Éden. Agora estava uma reunião. Deus, Moisés e a serpente venenosa que fez Adão cair no pecado, transgredir a Deus, e estava dominando a tudo. Moisés correu de medo da cobra. E vejam que Deus fez essa alegoria, mostrou esse sinal, mostrou essa metáfora para ele, de uma coisa para dar ideia de outra, de um cajado. Ele fez virar uma serpente, mas ele veja a mensagem que está nessa metáfora, nessa alegoria. E vejam que Deus permitiu todas essas coisas, fez esse sinal diante de Moisés. Só estava Deus, só estava Moisés, e só estava a serpente representando a Satanás. Veja a alegoria de Deus. E Deus pôs essa alegoria diante de Moisés. E assim, e Deus disse, não é? Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão. Moisés, trêmulo, com medo daquele animal venenoso, perigoso, porque ele conhecia de cobra, era a região dele, dava aquele tipo de cobra. E vejam, estende a tua mão, Moisés, e pegue na serpente, e pega essa cobra pelo rabo, pela cauda. E Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e pegou aquela cobra, aquela serpente pela cauda. E a cobra tornou-se em cajado de novo. E ele, assustado, olhando aquele cajado, assustado. E Deus falou, e ele viu o poder de Deus. Veja o que Deus fez, a alegoria que Deus fez. E onde estava a cobra? Estava dentro do cajado. Assim que ele pegou também e mostrou para Faraó, quando ele chegou, lance o seu cajado, mandarão lançar o cajado diante de Faraó. Assim que ele lançou o cajado, virou a cobra voltou. E vejam, louvado seja Deus,
Os magos feiticeiros, James e Jambres, também fizeram a mesma coisa. Mas a cobra, o cajado de Araão, que era virado uma cobra, tragou, engoliu as duas cobras. Estava tudo dentro do cajado de Araão. Quando voltou novamente o cajado, voltou aquela cobra, que ele pegou aquela cobra, virou novamente o cajado. E vejo que Deus mostrou que aquela cobra estava presa, que Deus colocou todo o poder do Egito, todos os poderes das feitiçarias, todos os poderes dos deuses do Egito estavam dentro do cajado. Louvado seja o nome do Senhor. Todo o poder de Faraó estava preso no cajado. Veja quando Moisés repreendia, e Moisés estende as mãos para o céu, e vinha lá todas aquelas pragas. E quando era para cessar, estende as tuas mãos para o céu, o teu cajado, Moisés. Cada vez que ele levantava o seu cajado, então era repreendido todas aquelas pragas. Quando chegou diante do mar, o mar se abriu. Estende o seu cajado, Moisés. E o mar se abriu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas veja o que aconteceu com as cobras. Por quê? É o único texto que fala sobre isso. É o único texto que fala sobre isso. De uma viração de uma para a outra. E não foi no sentido figurado. Foi legítimo. Foi real o que aconteceu. E nós vemos que não teve enganação. E nós vemos, louvado seja Deus, que foi questão de atitude. Foi questão de atitude que Deus mostrou. Mostrou que quem manda é a palavra dele, que estava na boca de Moisés, que estava na boca do teu servo. Então nós vemos, louvado seja Deus, foi uma questão para mostrar quem tinha poder realmente. Você veja que o mago nem as varas ele tinha mais para fazer as suas feitiçarias, para fazer os seus truques. Se ele era tão mágico assim, porque ele não arrancou as suas varas de dentro da vara que estava dentro de Araão? Cadê a magia dele? Cadê a força da sua magia? Vejam que o bastão, vejam que o cajado de Moisés tragou os cajados daqueles dois magos, daqueles irmãos gêmeos, de James e Jambres. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, como Deus fala por metáfora. A Bíblia inteira, Deus usa metáfora para falar conosco. Veja o falso profeta, o falso, como já foi dito, Balaão, que foi chamado para fazer a sua feitiçaria em cima de Israel. Números capítulo 23. Quando ele olhou, ele viu o povo de Deus lá embaixo. Veja o que ele disse. Beor, né? Contra Jacó. Encantamento não vale nada. Encantamento não vale nada. Nem encantamento, nem macumba. Não vale nada. Veja quando Deus mandou as cobras no Egito. Cadê os encantadores? Veja quanta gente morreu no deserto. Cadê os encantadores de serpente?
E Jeremias, veja Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 8, versículo 17, para nós encerrarmos. Jeremias capítulo 8, versículo 17. Isso aí é para todos os magos, para todos os feiticeiros, para todos os macumbeiros que acha que tem poder, que pode encantar uma serpente. Olha aqui que diz Jeremias. Olha aqui. Jeremias capítulo 8, versículo 17. Portanto, eis que enviarei entre vós serpentes venenosas. Muito bem. Portanto, eis que enviarei entre vós serpente venenosa, contra as quais, contra estas serpentes, não adianta nada encantamento. Ninguém consegue encantar essa serpente que Deus manda. Vamos ver se tem um encantador de serpente que consegue passar em cima dessa palavra. Jeremias 8:17. Não adianta encantamento, e elas vos morderão, diz o Senhor. Onde estão os encantadores de serpente? A não ser aqueles que ficam enganando, tentando enganar a serpente, e quem está assistindo aquele cenário é um charlatão. Veja que esse encantador são charlatões. E vejam a serpente faminta, sentindo o cheiro de rato através da urina do rato, que é o alimento dela. E ela procurando pelo cheiro, e ela ficava confusa, porque não conseguia ver a flauta como um animal. Ela sabia que flauta não era comida. Ela sabia que flauta não era comida. Ela estava ali porque ela estava com fome, procurando o jeito. Ela estava sendo atraída pelo cheiro da urina do rato. E o charlatão com a flauta, olha bem, tem que ser de longe, porque senão ia ser ele a comida da serpente. Então nós vemos, louvado seja Deus, a Bíblia mostra, nos revela a sua palavra. Então nós vemos que não adianta nada e querer arrumar encantamento contra a serpente que Deus envia, louva, contra essa serpente não existe encantamento, e contra nenhuma serpente existe encantamento. Então nós vemos, louvado seja Deus, Balaão já nos mostrou o que ele falou para Balaque. Balaque, o que você está pedindo para fazer, não tenho como fazer. Por que, Balaão? Evangelista Eugênio, porque contra Jacó não vale nada encantamento. Não adianta nada, nem adivinhação contra Israel. Por causa da presença de Deus no meio do teu povo. Na igreja de Deus também não vale encantamento, não vale feitiço, não vale esse tipo de coisa, porque nós somos servos do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, os encantadores de serpente
são todos charlatões, são todos enganadores, são todos igual Balaão, são todos que ficam enganando o povo, que nem os encantadores enganam a serpente. Veja essa alegoria, louvado seja Deus, que Deus usa a serpente. Pode ver que a serpente não foi enganada, a serpente não foi, louvado seja Deus, não foi hipnotizada. Ela estava se mexendo daquele jeito, como se estivesse dançando, porque ela estava com fome, pensando que aquele era sua marmitex, que aquela flauta era seu prato de comida. A cobra estava pensando que aquela flauta era um rato, mas ela sabe discernir um rato de uma flauta. Louvado seja o nome do Senhor. A cobra sabia discernir. Louvado seja o nome do Senhor. A cobra, que ela não comeu. Ela não comeu. Ela não atacou a flauta. Vejam como aquela cobra é mais inteligente do que Adão e Eva. Adão e Eva acreditou na serpente. Veja que eles atacaram o fruto que a serpente que o enganou chegou e atacou ela. E a serpente, vejam bem, desse enganador, do encantador de serpente, não conseguiu enganar ela. Ela sabia discernir. Ele só estava fazendo aquilo porque dependia de ganhar dinheiro dos outros trouxas que estavam ali assistindo ao cenário, aplaudindo. Uma pessoa que estava judiando de um animal faminto para poder fazer o seu ganhar o seu dinheiro, fazendo truque. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E esta é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E no nosso meio também, viu? Tem bastante pastor aí que é encantador de serpente, viu? É encantador de serpente, enganador. Viu? Fica usando a flauta, a palavra de Deus, para enganar o povo. Como um encantador de serpente, louvado seja o nome do Senhor, igual a Balaão, louvado seja o nome do Senhor. E que Deus, assim, abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.